o meu visual aí, como é que Sejam está? muito Tá bom? bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando sobre as eleições 2024, né? Conversando aqui com os candidatos, candidatas aí a vereador, mas também a prefeito, que estão concorrendo aí ao pleito eleitoral. E agora, na parte da manhã desta quarta-feira, vamos dar um pulo em Jacareí, né, para conversar aí com mais um candidato a vereador aí da cidade, né? Estou falando aqui da Cristina, né? Ela que está lançando aí a sua candidatura pelo PT. E vamos bater um papo com ela sobre os problemas da cidade. Então, Cristina, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí mais de você. Bom dia, Guilherme. É uma alegria estar aqui no seu programa, no podcast, tendo essa oportunidade de falar com a população de Jacareí. Então, minha gratidão a você, né, por ter feito esse convite especial a mim. E eu sou a Cristina Machado, estou candidata a vereadora aqui em Jacareí pelo PT, com o número 13123. Eu sou psicóloga, sou professora, fui vice-prefeita do município, ocupei um cargo lá em 2001 a 2004, ocupei o cargo de secretária de Educação, que a minha formação é na área de psicologia e na área de administração escolar. Também acabei fazendo técnico em contabilidade, então somo essa experiência em contabilidade também. E também fui convidada, na época, pelo prefeito Marco Aurélio, para assumir, além da Secretaria de Educação, eu fui por alguns meses presidente da Fundação Cultural de Jacareí. Então, nasci em Jacareí, num bairro aqui, Jacareí, chamado Caçununga. Cresci, me criei ali nessa região, que é uma região central, né? Bem próxima aqui da Igreja Matriz, da Praça do Centro, que é a Conde de Frontin, aqui em Jacareí, e acompanhei o crescimento da cidade para chegarmos a Jacareí de hoje, 2024, com quase 240 mil habitantes, com quase um pouquinho mais de 170 mil eleitores, né? E aprendi a ter um olhar para a política, percebi muito cedo que a educação transforma uma sociedade. E atuei muito no setor da educação, que eu trabalhei na Fundação Cooper Rural, que é uma escola de agricultura e pecuária, que ficou aqui no 22 de abril, em Jacareí. Hoje essa escola não existe mais, infelizmente fechou. Era uma das escolas mais importantes aqui, não só do estado de São Paulo, mas que abrangia o nosso Brasil, porque tinha alunos de outros estados aqui, né? E eu fiz a coordenação e a direção dessa escola antes de ser vice-prefeito. Então, eu sou uma experiência na área de educação, sou uma experiência na área de psicologia, no atendimento, porque desde que me formei, tive a oportunidade de estar numa equipe de psicólogos que mantenho até hoje, né, no atendimento, tanto no atendimento particular quanto no atendimento solidário, tanto em Jacareí quanto em São José dos Campos, né? E por esse amor à minha cidade, por amor à política, sabendo que a política que é a melhor forma de fazer a caridade, como disse o Papa Paulo VI, me coloco a serviço, à disposição, para, se eleita for, desenvolver aquilo que eu acredito. E que eu acredito muito em poder fazer o mandato popular participativo. Em 2022, quando saí candidata a deputada federal, junto com o professor Douglas Izzo, ele veio com essa proposta de fazer um mandato popular que congregou aí 6 pessoas, uma delas fui eu, 3 mulheres e 3 homens, né? Aqui em Jacareí, nós conseguimos fazer 1.049 votos, né? Onde
o professor Douglas Iso se tornou então mais conhecido através da minha pessoa, e no estado de São Paulo ficamos aí com mais de 40 mil votos. Insuficiente para ganhar como deputado federal, né? Mas uma experiência muito rica, né? De você poder exercer o seu ato de cidadão. Que qualquer cidadão, qualquer cidadã que queira participar desse pleito eleitoral, através do partido que escolhe, pode se colocar à disposição. Então, eu sou entre os 188 candidatos que se cadastraram para concorrer à eleição desse ano, eu sou uma dessas 188 e quero poder fazer a diferença, Guilherme. Perfeito. Ô, Cristina, fala um pouco aí, né, da sua área da educação de Jacareí, né? Como que você vem avaliando as políticas do prefeito Aías? Então, a área de educação, Isaías, infelizmente, eu só diria. corrigindo. O Oi? prefeito, só corrigindo, o prefeito Isaías. O Aías é o É o presidente, irmão. O é o Aías é irmão o nosso dele. presidente do PT É, aqui em Jacareí, né? inclusive um E abraço o aí para o Isaías, Aías. ele, em termos políticos de partido, está do outro lado, né? Enquanto ele está aí como foi candidato da direita, né? Nós estamos aqui no lado da esquerda. O Aías faz parte desse projeto que hoje a gente traz para o município de Jacareí, né? Sim, Mas confundiu os irmãos. são dois irmãos, né? É, a educação em Jacareí, que sempre foi uma das melhores. Jacareí tem até uma tradição que vem lá do século XIX, final do século XIX, de ser conhecida como Atenas Paulista. Então, traz aí como berço da educação, o berço dos artistas, de grandes talentos aqui da cidade, do espaço de cultura, de esculturas. Então, a cidade tem esse legado aí, né? De qualidade na educação. E a partir de 2016, quando nossa gestão, né, a gestão do Hamilton, a gente perdeu a eleição, o Isaías ganhou, ele encontrou uma cidade organizada em todas as áreas, inclusive no campo da educação. E nós temos percebido nos últimos 8 anos que veio perdendo essa qualidade. Nós vimos evoluindo no IDEB, o IDEB de Jacareí caiu, últimas estatísticas de 2023, né? E de tal maneira que a gente percebe uma gestão relapsa, uma gestão que praticamente abandona alguns setores, dentre eles alguns setores da educação. Quero citar aqui 2 situações que a gente tem conhecimento. Uma delas é da MF Silvio Silveira, no bairro chamado Santa Maria, que é uma das escolas construídas em Jacareí, na gestão do prefeito Hamilton, que é uma escola de qualidade e que foi construída sobre um modelo que atendesse a parte da integração das disciplinas. Inclusive, tem uma piscina nessa escola, né? E essa piscina ela está sem manutenção há alguns anos. E então não está lá disponível mais para o uso das crianças, né? Uma outra situação que a gente percebe com tristeza e como descaso dessa gestão é uma escola aqui também no centro, chamada Escola Tito Máximo, que fica na entrada do Parque Santo Antônio, uma escola muito boa e de qualidade, que teve um incêndio que duas salas de aula ficaram comprometidas. E até agora essas salas de aula não foram recuperadas, elas estão lá desativadas, e para que as crianças não ficassem sem aula, um espaço nessa escola, que era um auditório, esse auditório foi feito lá algumas divisórias para poder atender como sala de aula para as crianças. E aí a gente fica assim indignado com essa realidade na educação, uma vez que nós temos um município com mais de 1 bilhão de orçamento,
onde eu fui fazer um levantamento de qual foi o investimento na educação. É na casa de 29% aí de proposta para o ano que nós estamos, e, no entanto, a gente sente as escolas sem manutenção, os professores muito desanimados, porque quase não tem acompanhamento e formação para os professores, e ainda encontramos Educamais, são 8 complexos de Educamais aqui em Jacareí, né? Que é um conjunto onde alguns Educamais têm creche, escola, o Educamais Central tem piscina, o Educamais do São João tinha piscina nesse espaço, e ele aterrou a piscina do Educamais São João, e as oficinas que eram oferecidas no Educamais se diminuiu assim de uma forma muito grande, diminuindo a oferta de oportunidade nas oficinas para a população, para os alunos, né? Alguns Educamais sem manutenção também, quebrados, sem torneira, sabe? Então a gente percebe que é uma gestão que eu diria para você, tem recurso para cuidar bem dos equipamentos aí da educação, e a gente percebe que tem havido um desleixo na maneira de conduzir a educação do município. Não há valorização do professorado, né? Você percebe um descontentamento dos professores. Tenho tido a oportunidade de estar com professores, de ter feito algumas reuniões para saber um pouco da realidade da educação. Então, a gente tem percebido uma educação, eu diria para você, deficitária. Poderia ser melhor, porque é uma das áreas que recebe maior recurso do orçamento da gestão, né, do município. Então, a gente está nessa luta, porque a gente precisa, uma vez ganhando a eleição, precisa ajudar o prefeito a restaurar, a rever tudo aquilo que não está andando na educação de Jacareí. Então, eu diria que a educação também está doente, Guilherme. Certo? Ô, Cristina, você falou aí de uma coisa que eu não sabia, né? É, de Jacareí ser considerado a Atenas brasileira. Fala um pouco mais sobre isso. Então, essa Atenas paulista, ela está até no nosso hino de Jacareí, né? Da importância dela ser Atenas paulista. O informe que a gente tem das pesquisas aqui, do pessoal da Academia de Letras aqui do município, é de que, logo lá no início do século, havia conservatório musical aqui em Jacareí. E os alunos de São Paulo vinham aqui em Jacareí para ter aulas nesse conservatório. E, em termos de educação, também conhecida como essa cidade que tem esse olhar para a educação do seu povo, né? Um outro detalhe que a gente conhece da história, Dom Pedro I, quando fez o trajeto dele de São Paulo ao Rio de Janeiro, uma escola aqui bem no centro, em frente ao Museu de Antropologia de Jacareí, onde a gente funcionou uma escola, onde eu tive a oportunidade de estudar, que é a Escola Antônio Afonso, até porque o nome Antônio Afonso consta da história de Jacareí, né? Que o Antônio Afonso e seus filhos passaram por Jacareí, deixaram o seu legado aqui, e que Jacareí começou a partir dessa vinda de Antônio Afonso e seus filhos em Jacareí, né? Então, alguns historiadores da cidade relatam esse ocorrido da passagem dele por aqui, e o Dom Pedro, ele ficava nessa escola aqui em Jacareí, né? E, inclusive, quando eu estudei na década de final da década de 70, que eu estudei nessa escola, ainda tinha o piano que Dom Pedro tocava, né, nesse espaço. Esse espaço ficou sob os cuidados da prefeitura e não teve manutenção desse prédio com o prefeito da época, né? E começou a chover dentro da escola por falta de manutenção, de cuidado dos telhados, e essa escola hoje não ela existe, mas ela não tem o seu mesma
a mesma escultura que ela tinha quando ela foi construída aqui em Jacareí. Ela era do mesmo padrão, Guilherme, do nosso Museu de Antropologia, que hoje está sob os cuidados da prefeitura, né? E a prefeitura não pode mexer. Está lá para ser cuidado de acordo com a forma que a lei designa que um patrimônio seja cuidado, né? Mas perdemos essa escola, perdemos muitos outros prédios históricos da cidade por falta de cuidado mesmo aqui das gestões que passaram antes do ano 2000 aqui em Jacareí. Então, Atenas Paulista é um título a ser resgatado novamente, Jacareí poder trazer essa qualidade, né? Revendo a importância dos artistas que aqui estão, principalmente os violeiros, né? Que trazem a música de cultura raiz, que fica de escanteio, sem esse olhar para levar a cultura para todos os bairros de Jacareí. E como resgatar isso, Cristina? Eu já passei, né, lá pela Fundação Cultural, né, que cuida da cultura de Jacareí, e a Fundação tem esse grande papel, né, de ajudar o prefeito a olhar a lei de proteção aos prédios que são históricos da cidade, que esses prédios sejam conservados, né, e a cultura, junto com o setor de planejamento, junto com o prefeito, de buscar recurso e de ter esse olhar para cuidar daquilo que é patrimônio da cidade. Então, a forma de você reorganizar a política cultural e a cultura de conservação dos prédios, ela existe. O gestor precisa fazer lição de casa, eu diria, né? E garantir que esses prédios tenham a manutenção necessária para que você não vá perdendo. Um exemplo, a Igreja do Rosário, que fica na Praça Barão do Rio Branco de Jacareí, ela tem as características de capela construída lá nos anos 1800, 1830, e com as chuvas do ano retrasado, uma parede dessa capela ela caiu. E a rua lateral, né, dessa capela ficou interditada por muito tempo. Nem a igreja teve condições de fazer o restauro que precisava, e a prefeitura acabou assumindo essa capela. Então, a parede foi restaurada. E então a prefeitura precisa, eu creio, é dever dela fazer conservação dos patrimônios, né? E através das suas secretarias e através do papel do prefeito de constar isso, né, dentro do seu orçamento e de captar recursos para isso, porque é possível cuidar dos prédios históricos da nossa cidade, assim como cada prefeito tem seu papel em outras cidades aí, não só aqui do nosso Vale do Paraíba, mas do Brasil e do estado de São Paulo. Entendi. Ô, Cristina, se me permite, eu vou dar uma fugidinha, né, de Jacareí e falar de um tema que é mais nacional, né, e principalmente estadual, que é que são as escolas cívico-militares. Você, como educadora, o que você pensa sobre esse projeto? Eu penso, Guilherme, que nós já saímos da ditadura militar. Tivemos ditadura militar em 1964, que compromete muito a vida do cidadão, né? O cidadão acaba não podendo ter senso crítico, porque não pode se expressar quase em época de ditadura. Conseguimos entrar numa fase, conquistar nossa democracia a partir aí do momento que construímos a nossa Constituição Federal de 1988. A gente vem caminhando dentro dos passos democráticos, né? Tornando a escola aquela escola que constrói o seu projeto pedagógico a partir da realidade da comunidade, a partir dos seus alunos, de acordo com os bairros onde essas escolas estão instaladas, seja as escolas que hoje têm o compromisso a partir
a partir da prefeitura, que cuida da primeira parte do ensino fundamental 1, que vai desde o berçário até hoje a sexta série, aqui em todos os municípios, né, do estado de São Paulo, de acordo com a legislação, e tem aí as escolas depois que seria o antigo ginásio, que ainda está dentro do Fundamental 1, que vai até o nono ano, e temos o ensino médio, nesse contexto, que vai trabalhar com os alunos aí da faixa etária de 14 a 16 anos, né? Então, e pensar numa escola cívico-militar é regredir, é não valorizar a democracia, é querer engessar o projeto pedagógico dos professores. Eu diria que o projeto pedagógico ele vem muito engessado no estado de São Paulo. Ontem eu dei uma pesquisada na questão do IDEB aqui no Brasil, dos avanços que tivemos. Infelizmente, o estado de São Paulo ele é um dos mais deficitários no campo da educação. Alunos que se destacam mais nos IDEBs para matemática e português. As maiores notas estão no Nordeste do Brasil. O estado de São Paulo não aparece nem em quinto lugar nessa questão do IDEB. O IDEB em Jacareí também é deficitário. Contei para você que caiu. Ele vinha crescendo, agora teve uma queda. Você tem que rever tudo isso. Então, voltar a ter um ensino onde as pessoas não podem pensar como se usasse cabresto, é assim que eu enxergo a escola cívico-militar. É voltar a ter militares, né, que vão buscar professores que falam essa linguagem para cuidar das nossas crianças, para cuidar dos nossos jovens. Isso faz com que a gente não consiga viver a democracia, que é essa grande participação do povo, que é esse tripé da democracia. Então, poder segurar para que a escola cívico-militar não entre é um dever de todos nós que acreditamos e lutamos pela democracia do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. E eu sinto muito que o estado de São Paulo, um dos estados que tem uma grande quantidade de indústria, um dos mais importantes do país, que contribui muito para os recursos que são arrecadados no Brasil, que a gente esteja caminhando, regredindo, principalmente no campo da educação, que é o que faz a transformação social. É isso que eu penso. A escola cívico-militar não vai ajudar a ter esse olhar democrático. Certo. Ô, Cristina, você que é da educação e também, né, está nessa parte, né, da política, qual que é a dificuldade, né, dos parlamentares, vereadores, deputados em escutarem gente que pisou na sala de aula? Porque o cara que pensou esse projeto, né, muito provavelmente nunca deve ter pisado, né, na sala de aula como você pisou, como eu, né, pisei já, eu fui professor também, para poder, né, tirar um absurdo desse, né? Eu diria para você, Guilherme, que se eu estivesse na sala de aula hoje, que eu estou fora da sala de aula desde 2002, mas o meu esposo, o professor Faria, que dá aula de física e matemática aqui no nosso município, se aposentou ano passado da sala de aula. Eu pude contribuir muito ajudando meu esposo, principalmente no período da pandemia. E eu tenho percebido aqui no estado de São Paulo, onde eu tenho mais acesso, principalmente Jacareí, as escolas, estou mais próxima dos professores, uma escola engessada, principalmente aquelas que hoje estão, que recebem orientação do Estado, né? Através do governador, através da Secretaria de Educação do Estado, muito engessado. E com o pós-pandemia, que a tecnologia,
seja, aulas hoje híbridas, com o uso do computador, do celular na sala de aula, e com um pouco de aula presencial, os professores ficaram muito desvalorizados. Os professores estão sem autoridade dentro da sala de aula. Os professores têm muito mais que cumprir organização burocrática do que tem que dar de satisfação para o Estado, do que poder realmente dar aula para os alunos. Tem muitos alunos, porque eu enquanto psicóloga, eu atendo alunos que estão com grandes dificuldades nas escolas, hoje alunos que têm medo de entrar na sala de aula, principalmente alunos de primeiro ano, de segundo ano, que daí já estão nas nossas escolas municipais, que têm medo de entrar na sala de aula, que às vezes o pai, a mãe, precisa ficar dentro da sala de aula. Então, eu sinto que é uma escola hoje quase que sem autonomia do professor e que não está conseguindo fazer essa integração e oferecer essa segurança para os nossos alunos em sala de aula. Então, eu hoje teria muita dificuldade de estar sendo professora, de estar tendo que não poder usar senso crítico. Quer dizer, nós nem temos escola cívico-militar. Já está assim aqui no estado de São Paulo. Imagina se tivesse, se começar essa onda de querer implantar escola cívico-militar. Então, o projeto político-pedagógico das escolas está muito amarrado lá em cima. Não se olha muito a realidade a partir de baixo para cima, a partir da comunidade, a partir da realidade do aluno, a partir das dificuldades e do conhecimento que esse aluno já traz para dentro da escola. Então, você vê muitos alunos, principalmente daí, eu subo para o ensino médio, onde a evasão escolar é muito grande. Não é à toa que o presidente Lula trouxe como proposta esse projeto, esse programa chamado Pé de Meia, para poder trazer de volta o aluno que está nessa faixa etária da adolescência, fazendo ensino médio, voltar para a escola, e poder oferecer ensino integral, que esse aluno possa estar no ensino integral e ele não precise trabalhar nesse momento para ajudar a sua família. Então, que ele pudesse ter algum recurso para ajudar a sua família e poder não sair da escola, ou ter que estudar só no período noturno e, no outro momento, estar tentando uma vaga de emprego, que a gente sabe que também está difícil. A gente precisa gerar emprego para os jovens, ajudar o município, por exemplo, a reaquecer aqui em Jacareí, Guilherme, reaquecer o comércio, que a gente vê os lojistas muito parados. Nós ainda temos um único shopping, é um shopping de porte pequeno para médio, aqui em Jacareí. São José está muito próximo de Jacareí. A gente tem conurbação entre Jacareí e São José, já na altura ali do Rio Comprido. Então, Jacareí está muito próximo. E se o cidadão jacariense quer passear no shopping, ele acaba indo para São José. Então, poder atrair shops, poder atrair mais empresa para o município, que foi meio parado nesses últimos 8 anos, é uma maneira da gente retomar a cidade. Então, se a gente dá um olhar para os lojistas, né? Falando de Jacareí, ajuda a enriquecer o comércio. O comerciante gera mais emprego, passa a vender mais, porque ele vai fazer campanhas de quanto esse comércio jacariense é bom. Nós temos comércio na grande área central, temos comércio praticamente todos os bairros de Jacareí. Alguns bairros cresceram muito e que o cidadão, para vir para casa, só falta o banco para ele. Os outros serviços tem hoje na maioria dos bairros de Jacareí, né? Então, hoje, reaquecer o comércio, poder atrair shoppings para Jacareí, poder melhorar toda essa área, é uma maneira do futuro prefeito de Jacareí poder ajudar na geração de emprego para o município. E ajudar uma cidade melhor, que o cidadão jacareense queira ficar aqui. E ele não precisa buscar produtos, entretenimento em São José dos Campos, que a gente pode oferecer aqui em Jacareí. Certo. E, Cristina, como que está o cenário eleitoral aí de Jacareí? O cenário ele é assim, para prefeito, 6 candidatos a prefeito, né?
o nosso candidato a prefeito, que é o candidato Hamilton, tem feito, tem estado nos bairros, tem feito muita campanha, conversado muito com os eleitores. Eu tenho acompanhado o prefeito Hamilton em muitas dessas reuniões e a gente tem ouvido muito as queixas dos nossos eleitores. Então, é um cenário, eu diria, de queixa. Eu diria que é um cenário de sentimento de que a cidade não vai bem. É um sentimento de que a cidade está abandonada, né? Então, dentro desse cenário, você tem o Hamilton concorrendo, você tem a indicação do prefeito Isaías, que é o Celso, que foi, né, e está afastado no momento para concorrer, que foi o secretário de planejamento dele. Então, muitas obras paradas na cidade. Parece que é uma prefeitura sem planejamento, porque vai lá, recapia o asfalto. Depois está fazendo obra de infraestrutura naquela área, vai lá, quebra o asfalto de novo para poder fazer a parte de infraestrutura daquela região. Então, uma cidade que você vê o tempo todo que parece que está tendo reparos, mas são obras que não avançam, possivelmente há obras que esse ano não serão concluídas, nem na parte de infraestrutura, nem nessa questão dessas grandes manutenções das escolas que eu citei. É uma, eu diria que é uma cidade que está meio capenga dentro desse cenário, né? E aí você tem, então, o Hamilton, tem o Celso, você tem o Massari, você tem concorrendo também, tem o. Deixa eu ver se eu me lembro aí, que me fugiu aqui da cabeça. Além do. Adilson. Oi? Adilson? Tem o Adilson, que vem aí pelo PSTU, você tem o Diobel, né? Concorrendo novamente. E você tem um dos parlamentares aí, o Salomão, concorrendo também. Então, você vê ele se colocando à disposição, eu acho que é muito saudável, né? A gente poder concorrer com outros candidatos. No cenário para vereador, hoje tem 188 pessoas que se cadastraram para serem candidatos a vereadores, entre homens e mulheres. Lembrando que nós, mulheres, a gente, dentro dos partidos, tem a questão das cotas, para garantir que pelo menos 30% dos candidatos nos partidos sejam mulheres, e se não houver mulheres para fechar a chapa, os homens não podem preencher, né, esse espaço, é um espaço para as mulheres. E esse ano acho que a gente tem uma situação histórica aqui em Jacareí, né? Pela primeira vez, a gente ultrapassou essa cota das mulheres. Dentro da federação, que engloba aí o PT, o PV e o PCdoB, das 14 pessoas na chapa, 10 dessas vagas ficaram para o PT. E dessas 10, somos 6 candidatas e 4 candidatos. Então, praticamente 60% dos candidatos que vêm hoje pelo PT somos mulheres, o que nos deixa muito felizes, até porque o cenário político, a gente ainda sabe que ele é muito mais para os homens do que para as mulheres. Nós, mulheres, encontramos dificuldades para estarmos saindo candidatas, nem sempre somos olhadas, né, dentro das condições iguais, eu diria, de concorrer à eleição. E aí a gente tem um trabalho maior para fazer nossa campanha, para mostrar que nós, mulheres, somos um eleitorado maior que os homens, né? Somos em torno de 51,8% de eleitorado feminino, e que se nós, mulheres, votarmos em mulher, a gente consegue ter, primeiro, uma Câmara renovada e uma Câmara com mais oportunidade das mulheres conseguirem se eleger. E que eu espero que isso possa ocorrer, Guilherme, não só em Jacareí, mas em todas as nossas cidades do Vale, do estado de São Paulo e do Brasil. A mulher faz uma grande diferença. Ela sabe tomar atitudes, não só a partir da razão, mas de usar o coração também, de saber ter esse equilíbrio entre o coração e a razão em todo o papel que a mulher hoje tem na sociedade, seja a mulher no trabalho, a mulher na política, né?
que hoje é dona de casa, a mulher que precisa trabalhar fora, em diversas profissões, e profissões, algumas precisam ser muito valorizadas. E o governo federal já vem valorizando, inclusive o trabalho da empregada doméstica, dela poder ter um salário, receber um salário mínimo, dela também poder ter carteira assinada, e de que isso possa ser realidade em todas as cidades brasileiras. Perfeito. E Cristina, quando eu falei do cenário eleitoral, né, eu também perguntei se o Hamilton, na sua avaliação, tem chance de vitória. Olha, e eu acredito que ele tem chances de vitória. No momento, eu acho que a gente está até um pouco melhor que o candidato que hoje tem a máquina na mão. Agora, nós estamos, embora estejamos no início de setembro, já fizemos aí dos 45 dias para a eleição que será no dia 6 de outubro. Nós estamos a um passo aí de 34 dias, mais ou menos, para acontecer a eleição, né? Mas o Hamilton está concorrendo muito bem, porque ele está um pouco melhor nas pesquisas do que o candidato que traz a máquina na mão. Agora, até o dia 6, muitas águas ainda vão rolar, né, Guilherme? Então, a gente tem que ir acompanhando essa conjuntura política, tomar cuidado com os fake news, porque quando você está um pouquinho na frente, os fake news vêm, se levantam muitas informações que são falsas, né, sobre o candidato. Isso ocorre não só em relação ao candidato a prefeito, mas acaba ocorrendo em relação ao candidato a vereador também, né? E aí eu sinto que eu estou fazendo, Guilherme, o meu trabalho de formiguinha, né? Com a estrutura que eu consigo pôr na rua para visitar os nossos eleitores, as famílias, conversar com elas e com o tanto de recurso que a gente consiga ter, né, para poder fazer uma campanha. É um cenário, sinto que das cidades do Vale do Paraíba, Jacareí, uma das, eu diria, que tem maior chance de poder eleger o Hamilton aqui em Jacareí. Até porque a gente deixou um legado para o prefeito que está aí, que passou 8 anos na gestão, que hoje indica um dos seus secretários, que seria um dos seus braços direitos para cuidar da cidade, e a gente vê que está deficitário na cultura, está deficitário no desenvolvimento da cidade, está deficitário no setor econômico da cidade, que tem recurso, mas parece que não tá conseguindo, né, fazer uma boa gestão, deficiência grandes na área de saúde e deficiência grandes também na área de educação. Então, isso faz com que a gente possa trazer como proposta, a gente tem que recuperar muita coisa que a gente deixou e que não foi feito. Se eu citar para você a área de saúde, Guilherme, eu quero citar, por enquanto, uma questão só. O Hospital Municipal, quando o Hamilton deixou em 2016 e o Isaías ganhou a eleição, ele encontrou o projeto pronto para essa finalidade e não deu conta. Ficou de fazer, prometeu, na verdade, fazer um pronto-socorro no espaço próximo, no quintal praticamente, da Santa Casa, não fez. Prometeu trazer 4 unidades básicas de saúde, além da estrutura que já temos, não trouxe. Então, compromissos com a saúde que não ocorreram. E, no momento, uma saúde que, dentre todas as outras áreas que oferece serviço para o município, a saúde é a mais deficitária, é uma das áreas que a gente mais ouve as queixas, que mais as famílias estão sofrendo quando precisa de um especialista, quando precisa de um procedimento cirúrgico, por exemplo, a fila de espera, Guilherme, é enorme. E para esse ano, no orçamento, foram cortadas mais de 1.000 cirurgias. Então, é uma cidade que, se for olhar para os setores, eu diria que é uma cidade que está doente nesse campo. Então, esse cenário hoje mostra para a gente o quanto a gente tem que estar comprometido
com a saúde, com a educação, com a segurança do município, né? E resgatar tudo que nós deixamos nas últimas 2 gestões do Hamilton, né? Tanto no campo da saúde, da educação, do crescimento da cidade. Nós deixamos um legado e agora a gente conta uma cidade que precisa resgatar muito daquilo que nós deixamos em 2016. E, Cristina, sobre a pauta das mulheres, né? Como que você avalia a postura aí da atual gestão de Jacareí, né? Então, eu poderia ser melhor, sabe, Guilherme? Nós temos associações, uma delas é a ONG Espaço Mulher, que é uma das associações que eu tive presente no nascimento dessa ONG e ajudei a construir, inclusive, a, toda a documentação necessária para a existência dessa associação, ajudei a fazer o estatuto da associação na época, com um grupo de mulheres, e mulheres não só da comunidade, mas com profissionais das diversas áreas, muitos profissionais, inclusive da prefeitura, naquele momento que eu também estava na gestão, né? Assistentes sociais, psicólogos, advogados, né? E pessoas que pudessem dar esse suporte. E um espaço da mulher organizado pelo poder público para acolher a mulher ainda não tem em Jacareí, Guilherme. Então, hoje, as prefeituras precisam dar suporte para essas associações, né, na questão da mulher, para que a gente avance mais. Então, o que nós temos em Jacareí? Tem uma delegacia da mulher, tem essa ONG Espaço Mulher, e essa ONG ela está dentro lá dos conselhos ligados à assistência social, inclusive para buscar recursos para continuar cuidando da mulher, principalmente daquela que sofre violência doméstica. Então, hoje nós temos que ainda fazer lição de casa de trazer equipamentos da prefeitura, em parceria com o governo federal, com o governo do estado, quem sabe para futuramente a gente ter a Casa da Mulher em Jacareí, que dê todo amparo legal que a mulher jacariense precisa, principalmente aquelas que sofrem violência, seja violência verbal, seja violência física, seja violência sexual, né? E essa mulher que ela não consegue sair muitas vezes da violência que ela vem sofrendo devido à dependência que ela tem na parte econômica, o medo que ela tem do marido, dela achar que se ela deixar a casa dela, ela não vai dar conta dos filhos, ela não vai dar conta de conseguir um emprego devido às dificuldades no mercado de trabalho. Então, ela fica ali velando muitas vezes a violência que ela está tendo, até que ela chega num nível que ela não aguenta mais, e aí então ela vai buscar os espaços ou os locais com essa capacidade de dar ajuda ou auxílio, de encorajar essa mulher, de garantir segurança para essa mulher, para que ela possa sair da condição de sofrer violência doméstica. Estou falando da mulher de 18 anos para cima, mas também a gente tem os abusos, principalmente abusos sexuais e de agressão. Muitas vezes a criança e o adolescente sofrem em casa, dentro do espaço familiar. Então, esse olhar, hoje teria os CRAS e os CREAS na assistência social, porque através do Bolsa Família se cadastra as famílias, principalmente as famílias sem menos condições financeiras, as famílias mais vulneráveis da cidade, que o CRAS e o CREAS acompanha, e hoje a gente também tem informação, através dos funcionários que atuam nesses espaços sociais, de dificuldade para exercer a sua atuação. Também não há uma preocupação para que tudo aquilo que é de legislação, que dá o suporte para
a Secretaria de Assistência Social cuidar de tudo isso, também está deficitário na cidade. Então, está deficitário praticamente quase todos os serviços. Então, hoje, o que a gente tem para dar esse suporte, além do CREAS e do CRAS na cidade, que são equipamentos cuidados aí pela prefeitura, nós temos essa ONG Espaço Mulher, da qual eu conheço a presidente, que é Aparecida Siqueira, que é uma amiga nossa, que vem lutando, inclusive trazendo cursos, preparando mais pessoas para ajudarem a ONG Espaço Mulher a dar o suporte que precisa. Nós sabemos que, enquanto nós estamos conversando aqui, nesse espaço de 24 horas do nosso dia, pelo menos 5 mulheres estão sofrendo algum tipo de agressão, seja verbal, seja física, nas suas casas. E muitas delas sofrem assédios, muitas vezes no seu trabalho, num espaço de ponto de ônibus, dentro do ônibus, dentro de um supermercado. Então, é a gente poder trazer mais informações para a mulher, a partir dos acessos que ela pode ter aos equipamentos da prefeitura e mesmo da ONG Espaço Mulher, ela poder encontrar força, motivação e saber que ela está amparada para ela não continuar mais sofrendo violência a partir do seu companheiro. Acho que é isso. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Cristina, né? E passo a palavra aqui para ela fazer suas considerações finais. Eu também quero agradecer, Guilherme, né, a oportunidade de estar falando nesse canal, né, de poder interagir aí com os nossos eleitores, de trazer informes sobre essa realidade do nosso município, esse cenário nas diversas áreas de atendimento do município, e dizer que o vereador, aqui em Jacareí, são 13 cadeiras para vereadores, né? E que o prefeito ele faz o orçamento, é ele que executa as ações do município em todas as áreas, mas que o vereador ele é aquele que tem o papel de acompanhar o executivo, tem o papel de fiscalizar, é ele que recebe o orçamento da cidade preparado aí pela equipe do prefeito, e quando a gente tem um prefeito ligado à questão popular, que é mais aberto para ouvir a comunidade, ele vai implantar novamente o orçamento participativo, para ter essa participação da comunidade, e os vereadores também precisam participar, ouvir o que a comunidade quer, precisa voltar para a comunidade depois de eleito, né? Da qual eu, se eleita for, eu quero fazer um mandato popular participativo, para ajudar a organizar essa forma de trazer essa maior participação do povo na Câmara Municipal, né? E ele recebe o orçamento dele olhar se em todas as áreas estão contemplados aquilo que é mais prioritário, aquilo que é mais necessário, de acordo com o interesse da população. Então, é esse o papel do vereador. Então, o vereador ele é muito importante, né? O prefeito é importante, mas sem essa anuência dos vereadores, a cidade não anda bem, né? Então, o vereador poder olhar todos os cantos da cidade e poder olhar se aquilo que é necessário e mais prioritário para todos os bairros esteja dentro do orçamento da cidade. Que o prefeito só executa, Guilherme, aquilo que está no orçamento. Se não foi contemplado no orçamento, não vai ser contemplado. Ou precisa ficar mudando dotação orçamentária de uma área para outra. Então, é melhor que esse orçamento, para ser aprovado, todos os seus vereadores ali, os 13, no caso de Jacareí, conheçam o orçamento, entendam do orçamento, saibam qual é seu papel, para que uma cidade ande bem, a Câmara Municipal tem esse grande papel, né? E eu queria terminar dizendo, Guilherme, que um verso que eu queria trazer aqui, né, é aquele que diz que um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha junto do coletivo é um sonho que pode tornar-se realidade. Então, eu queria dizer isso para os nossos eleitores, que nós podemos sonhar junto,
para termos uma cidade mais humana e termos um povo organizado, mais participativo, que vai garantir que os interesses necessários para a cidade, em todos os segmentos, aconteçam a partir de 2025. Muito obrigada. Então é isso aí, mais uma vez aqui agradecendo, né, a Cristina, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal Mesa de Debates e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E quem puder, contribua com o nosso Pix, 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, a programação continua, um forte abraço e